Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez para darmos aí continuidade ao nosso estudo da lição desse trimestre. Já estamos na lição de número 6. A lição dessa semana ela tem como título As Duas Testemunhas. Lembrando que estamos aí abordando ao longo desse trimestre o tema que você já sabe que é o grande conflito, e na lição de hoje nós vamos aqui abordar o ataque que a palavra de Deus ela sofre, e sofreu ao longo de toda a história da humanidade. E é claro, vamos perceber que apesar desses ataques, a palavra de Deus ela permanece, ela se mantém eternamente. Há uma tentativa de silenciar a palavra de Deus, mas ela não é bem sucedida, essa tentativa, e ela permanece aí para todo o sempre. Bem, e aí a lição ela traz de forma muito interessante no início uma dessas tentativas de silenciar a palavra de Deus, justamente ali quando William Tyndale ele foi julgado. Lembra de William Tyndale? Nós estudamos na lição anterior sobre esse personagem, um importante tradutor da palavra de Deus ali para a língua inglesa, o primeiro que traduziu a Bíblia para o inglês, tirando diretamente de textos do grego e do hebraico. E ele, no momento em que ele é julgado, a lição ela traz esse momento de forma muito interessante. Ele é perguntado, quem ajudou ele, quem ajudou William Tyndale a espalhar a Bíblia, a espalhar a palavra de Deus. E aí ele responde dizendo que o bispo de Durham foi quem ajudou, ou um daqueles que ajudou a espalhar a palavra de Deus. Mas esse bispo ele era um perseguidor. Como que ele ajudou a espalhar a palavra de Deus? E aí o William Tyndale ele responde, essa indagação, ele explica como que esse bispo ajuda a espalhar a palavra de Deus. Esse bispo ele havia comprado a um alto preço, Bíblias produzidas ali por William Tyndale e para queimá-las publicamente. Então, ao comprar a alto preço essas Bíblias para serem queimadas publicamente, William Tyndale, com esse dinheiro, ele consegue produzir muito mais Bíblias do que aquela quantidade que foi queimada. Então, você veja, um perseguidor comprando Bíblias a um alto valor para queimá-las publicamente, e esse dinheiro ele foi justamente utilizado para produzir muito mais Bíblias do que aquela quantidade que havia sido queimada. Então, assim, esse perseguidor ele acaba, de certa forma, ajudando a espalhar a palavra de Deus. Muito interessante, uma tentativa de silenciar a palavra de Deus, e ela, na verdade, tem um efeito contrário. Ela acaba ajudando ainda a espalhar muito mais Bíblias nesse momento. E assim a gente vê na história da humanidade. Há tentativas de silenciar a palavra de Deus, mas as tentativas elas não são bem-sucedidas e nunca será bem-sucedida qualquer tentativa de silenciar a palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. Nós vamos ver textos aqui que mostram isso, que a palavra de Deus ela permanece para sempre, então não haverá possibilidade alguma de silenciar a palavra de Deus. E aí nós entramos aqui num texto muito importante, num texto-chave, eu diria, da lição dessa semana, que é Apocalipse 11. Apocalipse 11, nós vamos ler aqui por partes, tentando entender juntos aqui o que esses textos ele quer nos trazer. Do verso 3 até o verso 6, no primeiro momento, vamos ver o que a Bíblia nos traz nesses versos. Capítulo 11 de Apocalipse, verso 3 a verso 6. Talvez na sua Bíblia você já até veja um subtítulo aí, um título acima do verso 3, dizendo as duas testemunhas mártires, Então já tratando aí das duas testemunhas, justamente é o que nós vamos tratar nesses textos. No verso 3, diz o seguinte: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Bem, esse período de 1260 dias nós já estudamos de forma bem detalhada lá na lição número 4. Então, se você não assistiu, se você não estudou, volta um pouquinho, Se você não entendeu, retorna um pouquinho, porque vale a pena para a gente entender de forma melhor esse contexto dos 1260 dias. Mas de forma resumida, até a lição dessa semana, na verdade, na lição de segunda-feira, ela aborda de forma um pouco mais detalhada, novamente, esse período de 1260 dias, que basicamente é o período em que nós temos a supremacia papal. O período ali que vai de 538 até 1798, são 1260 anos exatos, Lembrando que esse mês profético, ele tem 30 dias, O mês profético tem 30 dias. Quando você volta, na verdade, ali no verso 2 do capítulo 11 de Apocalipse, o verso anterior que nós lemos, você tem ali, falando dos 42 meses, que é o mesmo período, porque 42 meses,
levando em consideração que cada mês tem 30 dias, você multiplicando 42 por 30 dá exatamente 1.260 dias. E também lá em Daniel, capítulo 7, que fala, né, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, então considerando cada tempo um ano, então você tem ali três tempos e meio, então 3 anos e meio, considerando que cada mês tem 30 dias, cada mês profético tem 30 dias, você multiplicando, então, por 3 anos e meio, você chega exatamente 1.260 dias, ou 1.260 anos. Bem, lembrando que dia e ano, né, nós estudamos lá na lição número 4, né, esse tempo profético, né, de cada dia equivaler a um ano. Então, nós temos aqui esses 1.260 dias em que as duas testemunhas, elas, né, profetizariam durante esse tempo, vestidas de pano de saco. Né? Vestido de pano de saco, você já remete naturalmente, lá no Antigo Testamento principalmente, onde diversos momentos onde as pessoas estão enlutadas, elas se vestiam de pano de saco. Né? Então, você vê aqui uma situação de luto, né, onde essas testemunhas elas se vestem de pano de saco, estão enlutadas. Né? Há uma questão de morte nesse período. Bem, então, nesse período, essas duas testemunhas, elas profetizariam durante esse tempo. No verso 4 do texto de Apocalipse 11, diz assim, são estas as duas oliveiras, né? Explicando quem são essas testemunhas. São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Interessante que esse texto, né, o verso 4, ele remete diretamente a Zacarias, capítulo 4. Vamos voltar lá em Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, no verso 11 ao 14, nós temos ali uma visão de Zacarias, e onde ele vê, né, essas oliveiras, esse candeeiro. Zacarias, capítulo 4, verso 11 ao 14, vai dizer assim, prossegui e lhe perguntei, né, diante aí dessa visão de Zacarias, que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Né? Entenda que, quando a gente trata de oliveira, né, o que a oliveira ela produz? Produz azeitonas, né? A azeitona ela produz o quê? O azeite. Então, quando a gente tem esses textos aqui tratando as oliveiras, né, que vão produzir esse azeite para serem colocadas ali, né, no candelabro, que era para iluminar, né, porque naquele tempo a iluminação ela era justamente através do azeite, né? O azeite era o combustível ali, né, que fazia com que houvesse a iluminação. Então, havia produção do azeite, né, a partir da azeitona que vinha das oliveiras, para então iluminar. Né? E que iluminação é essa? Né? O que é a luz no contexto bíblico aqui? Lá em Salmos capítulo 119, Salmo 119, verso 105, é um verso aí, na verdade, muito conhecido de todos. Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, o que é a luz? É a palavra de Deus. E o azeite, justamente, é o Espírito Santo, né, que vai fazer com que essas testemunhas elas iluminem a terra. Então, esse é o simbolismo, né, de forma básica aqui, esse é o simbolismo utilizado na palavra de Deus, a partir dessa ideia, né, do azeite, né, das oliveiras que vão produzir as azeitonas, que serão utilizadas para produzir o azeite, né, que é o Espírito Santo que vai fazer com que haja então a iluminação. Né? Então, sempre quando a gente vê esse contexto, né, do Espírito Santo sendo o azeite, né? Nós, por exemplo, né, quando nós falamos, né, que nós precisamos ser preenchidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, que é esse azeite que vai nos preencher, que vai fazer com que nós sejamos luz ao mundo. Né? Então, o Espírito Santo, né, que é esse azeite para iluminar. É sempre no contexto de iluminação. Iluminar, porque a palavra de Deus ele leva luz a todo mundo. Né? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, quando a gente percebe, né, esse contexto de azeite, candelabro, luz, Espírito Santo, né, a ideia é essa, é iluminar, é a palavra de Deus que é luz, que ilumina o mundo que está em meio à escuridão. Né? Então a gente percebe, né, que essas testemunhas, voltando lá para Apocalipse 11, né,
Espero que não esteja ficando confuso aí, né? Porque a gente vai ler aqui alguns outros textos ainda, mas de forma resumida, em Apocalipse 11, vamos voltar para Apocalipse 11. Essas duas testemunhas, então, que profetizam, né? Profetizariam pelo esse período, né, de 1260 anos, que é um período de perseguição, um período de tentativa de silenciar a palavra de Deus, tentativa de fazer com que a palavra de Deus ela não fosse levada para o povo em geral, né? Essas duas testemunhas são justamente, né, a palavra de Deus, né, que são os dois oliveiros, os dois candeeiros, que remete justamente a Zacarias, que é a palavra de Deus, como a gente viu lá em Salmo 119, 105, que fala que a palavra, né, a palavra de Deus justamente é luz para os nossos caminhos. Bem, e aí, dando continuidade, é evidente que em Atos 1:8, por exemplo, nós temos que a testemunha, né, uma das testemunhas, pode ser também considerada como o povo de Deus, né? Então, assim, há interpretações que falam que as duas testemunhas são os dois, o Antigo e o Novo Testamento, né? São as Escrituras e os profetas, porque quando a gente vê lá em Atos capítulo 1, verso 8, Atos capítulo 1, verso 8, vamos abrir aqui, Atos capítulo 1, verso 8, que vai tratar como uma dessas testemunhas justamente o povo de Deus. Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Né? Mais uma vez, né? É o Espírito Santo que, preenchendo o povo de Deus, vai fazer com que o povo de Deus seja testemunha. Né? Então, por isso que a gente remete diretamente às testemunhas sendo a palavra de Deus. Porque aqui o povo de Deus, né, para ser testemunha, precisa ser preenchido pelo Espírito Santo. Né? Precisa ser preenchido por esse azeite, que é o Espírito Santo, que vai fazer com que o povo de Deus seja luz, né, seja testemunha para todo o mundo. Né? Então, por isso que, basicamente, a gente consegue chegar a essa conclusão que essas testemunhas, né, que nós tratamos aqui em Apocalipse capítulo 11, é a palavra de Deus, né? O Antigo e o Novo Testamento. É a palavra de Deus que permanece para sempre. Então, retornando lá em Apocalipse 11, ainda falta aqui um texto para a gente ler. Nós lemos então até o 4, né? O verso 5 diz assim: se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então, aqueles que perseguem a palavra de Deus, aqueles que perseguem, né, as Escrituras Sagradas, né, esses merecem morrer. Ponto. Verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu. Né? Então, essas testemunhas, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Interessante que aqui nós temos exemplos, né, onde essas duas testemunhas elas são utilizadas para realizar milagres. Veja que, quando trata, né, que essas testemunhas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem, remete diretamente a Elias. Né? Elias profetizou que por um tempo não choveria. E aí depois, lá diante do sacerdote lá de Baal, né, ele tem ali a resposta divina, né, de forma pública, né, de que Deus era aquele que estava fazendo com que não chovesse, né, e que depois, né, faria com que fosse aberto de novo os céus para que chovesse. Então remete diretamente a Elias, que profetizou que por um tempo não choveria. E na continuidade desse texto diz, né, que tem autoridade também, então essas testemunhas têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Né? E quem é que fez isso? Né? Moisés, através da palavra de Deus, né, a primeira praga sobre o Egito, que foi com que as águas se tornassem sangue. Então veja, essas duas testemunhas, elas têm autoridade para fechar o céu, têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue. Então, tanto Elias quanto Moisés utilizam diretamente a palavra de Deus para realizar esses milagres. Então perceba, né? Fica né, cada vez mais claro que essas testemunhas, elas são justamente a palavra de Deus, né, que seria perseguida ferozmente durante esse período de 1260 anos, que foi o período ali de supremacia papal, né, a partir de 538 d.C. até 1798, quando o Papa ele foi preso, né, por Berthier, que era o general de Napoleão. Bem, então, acho que ficou claro nessa questão das duas testemunhas
serem a palavra de Deus. Então, como nós falamos, em toda a história da humanidade, há tentativas, sempre houveram tentativas e continuará havendo tentativas para silenciar a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 6, depois você pode ler com calma, você vê vários momentos em que trata desse período dos 1260 anos, e trazendo ali diferentes aspectos desse período. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, no verso 6, você tem, por exemplo, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então você vê a perseguição do povo de Deus, a perseguição que o povo de Deus sofre nesse período. Lá no verso 14 do próprio capítulo 12 de Apocalipse, diz assim: e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, mais uma vez, esse tempo, esses 3 anos e meio, que são os 1260 anos de perseguição, mas o povo de Deus seria sustentado. Lá em Apocalipse 13, verso 5, que fala, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, que remete diretamente aos mesmos 42 meses que nós lemos no capítulo 11, verso 2, que fala do mesmo período de 1260 anos, onde você tem um poder, que Daniel também fala lá no capítulo 7, verso 25, se não me engano, esse poder que blasfemaria contra o Altíssimo, que proferia blasfêmias contra o Altíssimo. Então a gente vê esse poder que perseguiria, que blasfemaria sobre o Altíssimo nesse período de 1260 anos, que justamente é o poder papal, que perseguiria, que blasfemaria, e que perseguiria então os santos, o povo de Deus, e que manteria a palavra de Deus reclusa, digamos assim, não permitiria que a palavra de Deus ela fosse aberta ao povo, tentando silenciar a palavra de Deus. É interessante que dentro desse período, eu falei aqui bastante coisa, não sei, espero realmente que tenha ficado claro toda essa questão, mas dentro desse período de 1260 anos de supremacia papal, de perseguição, de tentativa de silenciar a palavra de Deus, lá no finalzinho, lembra, esse período ele vai de 538 até 1798, quando começa ali o período de supremacia papal, e termina em 1798 com a prisão do Papa pelo general de Napoleão. Mas no finalzinho desse período, ali entre 1789 até 1799, nós temos uma revolução que foi importantíssima para a história da humanidade, que é a Revolução Francesa. Talvez você já tenha escutado falar em algum momento sobre a Revolução Francesa. E dentro desse contexto de Revolução Francesa, lembra, estamos aqui no finalzinho desse período de supremacia papal. E aí nesse finalzinho, ali dentro do contexto da Revolução Francesa, de 1792 até 1794, mais ou menos, nós temos o que é chamado de um período do terror, o período do terror, onde houve ali uma perseguição feroz, uma perseguição política, perseguição religiosa, houve ali uma tentativa de silenciar todas as religiões, de proibir as religiões. Inclusive, dentro desse período, em 1793, no dia 26 de novembro de 1793, e a lição traz aqui esse dia, esse momento, onde nós temos um decreto de Paris que aboliu todas as religiões. Então nós temos um decreto, dentro desse período de perseguição feroz, uma perseguição política, uma perseguição religiosa, um decreto que aboliu todas as religiões. E nesse momento, muitas pessoas eles são levados à guilhotina, um momento ali onde você tem uma perseguição política, o seu próprio rei, Luís XVI e a sua esposa, eles são guilhotinados, a guilhotina que talvez você já tenha visto aí em algum filme, algum desenho, não sei, um aparato ali grande que tem uma lâmina em cima, super afiada, embaixo ali um buraco onde a pessoa colocava a cabeça, aquela pessoa que seria guilhotinada, e o carrasco, então, ele solta ali, tem um contrapeso, ele solta e essa lâmina, ela cai, de forma rápida,
né, fazendo com que essa cabeça da pessoa fosse separada do corpo ali através da guilhotina. Então, assim, e era considerado, né, foi utilizado porque, na verdade, era considerado um método menos cruel do que o enforcamento, né? Enfim, era um método menos cruel do que o enforcamento, eles usavam, então, a guilhotina para separar de forma rápida a cabeça da pessoa do seu corpo. E ali muitos foram guilhotinados, né? Qualquer pessoa que fosse suspeita, perceba, qualquer pessoa que fosse suspeita de se opor aos ideais da Revolução Francesa, essas pessoas eram guilhotinadas. Qualquer suspeito, aquela pessoa ali, alguma coisa que ela fez que tornou-a suspeita de ser opositora aos ideais da Revolução Francesa, né, que tinham como base os ideais do iluminismo, né, da razão, né, o culto à razão, tivemos ali festivais da razão. Então, essas pessoas eram guilhotinadas. Então, qualquer religioso, qualquer pessoa que professasse a palavra de Deus, e é claro que ali tinha uma questão de perseguição política também, não somente uma questão religiosa, mas qualquer uma dessas pessoas eram guilhotinadas, né? Estima-se que nesse período foram guilhotinados cerca de 15 mil pessoas. 15 mil possíveis opositores aos ideais da Revolução Francesa foram guilhotinados, né? Ou seja, mais uma tentativa de eliminar, né, de silenciar a palavra de Deus, né? Todas as religiões elas foram proibidas. Porém, né, ao final desse período, já lá em 1797, no dia 17 de junho de 1797, para ser exato, cerca de 3 anos e meio depois da promulgação desse decreto que aboliu a religião, o governo francês ele remove essas leis restritivas religiosas, né, voltando então ali a ter uma tolerância, né, à religião, uma aceitação da religião. Interessante que Apocalipse capítulo 11, no verso 9, ele traz esse período para a gente. Esse período ele já havia sido profetizado. Apocalipse capítulo 11, verso 9, ele diz assim: então, muitos dentre o povo, dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. 3 dias e meio. 3 dias e meio profeticamente equivalem a 3 anos e meio. 3 anos e meio, exatamente, né, esse período em que houve esse decreto que proibia as religiões dentro do contexto da Revolução Francesa, em que as Bíblias eram queimadas publicamente, queimadas na praça, essas testemunhas eram assassinadas publicamente, né? E que terminou ali, nós vimos, né, com o retorno, né, quando o governo francês ele remove essas leis restritivas em 1797. Então você tem um período de 3 anos e meio em que as religiões elas são abolidas, as Bíblias são queimadas em praças públicas, os cristãos eles são guilhotinados, eles são mortos. Então esse período profético aqui do capítulo 11, né, o verso 9 do capítulo 11 de Apocalipse, esse período profético justamente está aqui nesse finalzinho do período dos 1260 dias, 1260 anos de supremacia papal, né? Então você vê que nesse momento, muitos dentre os povos contemplam os cadáveres das duas testemunhas, né? Por 3 dias e meio, por 3 anos e meio. Esse período de perseguição aqui, nesse período de terror da Revolução Francesa, né, que exalta a razão, a revolução que exalta a razão, como nós falamos, né, a base são as ideias iluministas que exaltam a razão, que eliminam qualquer questão de religião, né, como se a razão ela só fosse possível, né, longe da religião. A religião atrapalha, a fé atrapalha, né, e a razão, então, ela é colocada acima de tudo, né? Você tem ali templos religiosos, né, sendo tornados como templos da razão, enfim, é uma tentativa de apagar a religião de qualquer forma, né? Uma tentativa de institucionalizar o ateísmo, essa é a grande verdade. Mas não foi possível, né? Foi percebido que tirar a religião da sociedade seria algo ruim, né? Porque percebe-se que eliminar a religião, proibir a religião da sociedade, e isso não fez com que a sociedade ela fosse se tornasse algo melhor, né? Por isso você tem então um retorno, né? Uma remoção dessas leis restritivas ali religiosas. Bem, e a gente percebe lá em Salmos capítulo 119, Salmos 119,
verso 89, justamente o salmista ele fala dessa impossibilidade de eliminar, de silenciar a palavra de Deus. E a gente viu aqui que houveram tentativas, mas não é possível silenciar a palavra de Deus. Salmo 119, 89, o salmista diz assim, Salmo 119, 89, para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. Para sempre. Não é possível silenciar a palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. Salmo 111, verso 8, diz assim, estáveis são eles para todo o sempre, e instituídos em fidelidade e retidão. Né? Então, é para todo o sempre. Um texto aqui que a lição atrás diz assim, a Bíblia ela pode ser atacada, mas nunca será erradicada. Então, atacada ela sempre foi, continuará sendo, mas ela não poderá ser erradicada. Apocalipse 11, nós vimos que ele começa, né, falando da tentativa de Satanás de silenciar a palavra de Deus, né, da perseguição aos que permanecem firmes ao lado da verdade. Porém, esse texto de Apocalipse, ele termina com uma mensagem de triunfo do nosso Senhor, mostrando aí a sua vitória para todo o sempre. Apocalipse, então, nos versos ali, no capítulo 11, né, versos 15 a 18, nós vemos esse momento de triunfo, momento de vitória do nosso Senhor. Diz assim, do verso 15 ao 18, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos teus servos, aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires o que destroem a terra. Então nós temos no início aqui do capítulo 11, né, um momento de perseguição, a tentativa de Satanás de acabar com a palavra de Deus, de perseguir o povo de Deus, mas no final nós temos o triunfo do nosso Senhor, né? O triunfo do Senhor, o seu grande poder que reinará para todo sempre, né? Os santos ali, né, que serão julgados, né, para o seu galardão, para dar o galardão aos teus servos, né? Então perceba, então a palavra de Deus ela permanece para sempre e vale a pena permanecer ao lado da palavra de Deus, porque ela é eterna. Então não importa se vamos morrer, nós falamos aqui em algumas lições anteriores, se vamos morrer aqui nessa terra perseguidos por conta de permanecermos fiéis ao lado de Deus, ao lado da sua palavra, porque o galardão, a vitória no final ela é certa, porque a vitória do nosso Senhor ela é garantida. Ela é garantida, por isso que aqui, né, a gente percebe João, ele falando da perseguição, falando dessa ferocidade dessa perseguição, né, do assassinato da palavra de Deus, né? Mas há a ressurreição da palavra de Deus simbolicamente, né? Porque ela permanece para sempre, né? Ela triunfa eternamente. Aqui um trecho da lição que eu separei para a gente finalizar a lição de hoje, diz assim, aquilo que é edificado sobre a autoridade do homem será destruído, mas o que está alicerçado na rocha da imutável palavra de Deus permanecerá para sempre. É um trecho, na verdade, do próprio livro Grande Conflito, né? Que é o que nós estamos estudando aqui nesse trimestre. Então, o que está alicerçado na rocha da imutável palavra de Deus permanecerá para sempre. Né? Que nós possamos nos manter alicerçados na rocha que é a imutável palavra de Deus, porque dessa forma permaneceremos também para sempre. Né? Que você possa ter forças, né? Em meio a essa perseguição feroz, em meio a essa perseguição que sim, nós sofremos diariamente, nesse contexto do grande conflito, nessa tentativa de Satanás, né, de silenciar a palavra de Deus, que possamos permanecer ao lado da palavra de Deus, que possamos manter a palavra de Deus viva, né? Não permitamos que Satanás assassine a palavra de Deus, né? Mas que nós possamos ser instrumentos usados para manter essa palavra viva, né? E a partir dessa palavra iluminar o mundo, porque o mundo está precisando, né, ser iluminado através da sua palavra. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na próxima lição, na lição número 7. Até lá!